Que a graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? Que alegria a gente poder mais um domingo estarmos na presença de Deus, juntos, celebrando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E com esse tema tão desafiador, né? Na verdade é um tema bastante desafiador, imitando modelos aprovados. Como o apóstolo Paulo diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Na verdade, todos nós, em algum momento, nós estamos sendo observados. Em algum momento também nós estamos sendo imitados. Alguém está te observando, alguém está nos observando e alguém está nos imitando em alguma coisa. Aí você fala: não, eu não imito ninguém, eu sou original, eu sou autêntico. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho como que essa dinâmica da imitação é muito real. E a gente vai ver que realmente isso é uma verdade na nossa vida. E nós também somos desafiados a sermos modelos aprovados. Já que alguém pode nos observar e está imitando a nós em algum momento, em alguma característica, em alguma coisa, então que sejamos modelos aprovados que apontem, né, para Cristo, o Senhor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aí: tornem-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque o modelo original é Cristo. A quem ele aponta é para Cristo. E ele é uma ponte, é um reflexo, ele é um espelho. E é isso que nós vamos ver aqui. Mas antes de mais nada, eu queria passar um vídeo com vocês, para vocês. Na verdade é uma campanha de uma ONG lá da Austrália, é uma ONG que trata de prevenção e cuidados infantis, né, cuidado com a criança. Vamos assistir. É bem conhecido, é bem provável que você já deve ter visto essa propaganda aqui, esse comercial. Pode passar, Felipe. Don't know how to talk to you, just know how to sing. Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. Seu exemplo é muito importante. Pense nisso. Em algum momento alguém está te observando, está imitando você, ainda que seja o seu filho, alguém de fora. Então, seu exemplo, essa frase final aí, é muito importante. Tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. São as palavras aqui do apóstolo Paulo. Você nunca se perguntou por que será que os comerciais de TV, as propagandas de TV, elas associam os produtos que eles querem vender com alguma celebridade, alguma pessoa famosa, alguma pessoa importante? Você já parou para pensar por que será que eles associam, né? Quando eles querem vender algum produto. Então veja bem, nós sabemos que quando uma celebridade usa um determinado produto, que isso desperta no telespectador ali, né? Desperta o desejo por esse produto, principalmente se
essas pessoas admiram essa celebridade. E aí, então, os profissionais de marketing, tem alguém aqui de área de marketing, publicidade, propaganda, assim, ó? Publicidade, propaganda, marketing, moda também até encaixa, viu Gabi? Mas eles tiveram uma sacada, que quando se associa uma marca a uma pessoa famosa, conhecida, eles sabem que despertam esse desejo nas pessoas de adquirirem aquele produto, principalmente se elas admiram essas pessoas famosas, essas celebridades, não é verdade? E aí, o pastor Jonas Madureira, ele, no seu livro O Custo do Discipulado, eu até recomendo, se vocês puderem ler, ele dedica um capítulo inteirinho, o último capítulo do livro dele, falando sobre a imitação, a questão da imitação. Ele fala da imitação de Cristo. Ele cita inclusive o livro do Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Mas ele cita também um pensador, um estudioso, muitas áreas do saber, quem também lida com o comportamento humano, já deve ter estudado ou visto alguma coisa sobre o René Girard. É um francês estudioso, e o René Girard, meus irmãos, descobriu um fenômeno que acontece no ser humano, um fenômeno que acontece na mente do ser humano, que ele chamou de desejo mimético. Uns nomes meio estranhos, mas a gente vai esmiuçando um pouquinho. Eu acho que é importante para a gente entender, ir lá para o que o apóstolo Paulo está dizendo de ser imitador dele. O René Girard descobriu esse fenômeno que acontece na mente, no comportamento humano, chamado desejo mimético. A palavra mimético vem de mimesis, é do grego mimesis, de onde vem a nossa palavra mímica, que significa imitação. Fazer mímica é fazer uma imitação. Então, o que o René Girard descobriu é que o ser humano deseja por imitação. Ou seja, as coisas que nós desejamos, só desejamos porque outro deseja. As coisas que você deseja, você só deseja porque outros desejam. Isso ele chama de desejo mimético, desejo por imitação. E 1 Coríntios 11:1, que é o texto do nosso mês de reflexão, o apóstolo Paulo, quando escreve em grego, ele usa exatamente a mesma palavra, a mesma raiz da palavra, quando ele diz: tornem meus imitadores, ou mimetes. Tornem meus mimetes, meus imitadores. Ou seja, nós, de alguma maneira, influenciamos outras pessoas, ou pelo menos precisamos influenciar outras pessoas, porque, lembrando, as pessoas desejam aquilo que outros desejam, ou só desejam aquilo que outros desejam, porque outros estão desejando. Deu para entender um pouquinho, assim ou não? Amém? Então, o René Girard diz que um modelo vem antes do desejo. Um modelo vem antes do desejo. Nós primeiro admiramos um modelo, depois nós desejamos o que o modelo deseja. Nós desejamos nos vestir como modelo. Olha lá,
Vamos voltar um pouquinho. Desejamos nos vestir como o modelo. Desejamos falar como o modelo fala. Nós desejamos comer a comida que o modelo come. Nós desejamos vestir a roupa que o modelo veste. Nós desejamos o que o modelo deseja. Então, ele conclui que ninguém é realmente original. Ninguém é verdadeiramente autêntico. Nós sempre imitamos outro. Pode ter certeza disso. Aí, alguém diz assim, não, eu não imito ninguém não. Eu sou original, eu sou autêntico. Eu tenho personalidade própria. Aí o René Girard chama essa negação de que você esteja imitando alguém de mentira romântica. É o que você acredita, é um auto-engano. Mas talvez o Girard não sabia que aquilo que ele afirmava, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, já afirmava. A Bíblia tem respaldo para aquilo que ele tinha descoberto, tinha percebido. A Bíblia tem respaldo para isso. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos bíblicos. 1 aos Coríntios, ainda falando aos Coríntios, parece que a igreja de Corinto precisava de modelo. Por isso que Paulo falava muito sobre ser imitador, sobre imitar, seguir algum padrão para a igreja de Corinto, porque eles tinham perdido referências boas. Quando perdemos referências boas, não é que ficamos sem referência, nós vamos ter outra pessoa como referência. Nós não vamos ficar sem referência, porque como o René Girard diz, sempre nós vamos imitar alguém. Se não for um bom modelo, vai ser um mau modelo. Se na nossa casa nós não formos os modelos aprovados por Deus, pela palavra de Deus, os nossos filhos vão admirar, e sejamos admiráveis pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, maridos, pela nossa família. Os nossos filhos ou alguém da nossa casa vai olhar para alguém de fora e vai admirar alguém de fora, e que não seja o traficante, e que não seja alguém completamente fora dos padrões da palavra de Deus, mas alguém vai imitar outro alguém. Então, 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se deixem enganar, as más companhias. Alguma tradução diz as más conversações, mas a melhor tradução é as más companhias. Corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Compreende isso também? Corrompem. Não adianta. Se a gente passar, e quando fala de companhia, ou fala de conversação, não é um bate-papo, é uma vivência, é uma convivência com alguém que não poderia ser um bom modelo. Então isso vai corromper os nossos bons costumes. Corrompem os bons costumes. Então entenda isso comigo. Vamos pensar isso comigo nesta noite. Como é importante nós realmente termos exemplos, termos modelos aprovados, e também nós sermos esses modelos aprovados para os nossos filhos, porque eles precisam de referência. As nossas esposas, os nossos maridos, a nossa família precisa de referência, que possamos ser referências para eles. Senão, outra pessoa, ou outros modelos vão ser no nosso lugar. Amém? Como eu disse, o pessoal de marketing descobriu que
Quando uma celebridade é admirada, o produto que ela estiver oferecendo ou estiver ali promovendo, as pessoas que admiram essa pessoa vão sentir o desejo de usar, ou ter, ou adquirir aquele produto. Amém? Então, a gente vê aí por aí que um jogador que era patrocinado por uma marca, ou ele pisou na bola feio, teve uma moral duvidosa, agiu de uma forma errada, a marca o que faz? Corta o patrocínio, porque aquela marca não quer ser mal representada. Entende isso? Então, veja, se nós não formos os padrões na nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso trabalho, se as pessoas não olharem para nós e virem que realmente nós somos modelos, e quando eu falo de modelo, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo de modelo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Vocês entendem isso? Quando as pessoas olham para nós e veem em nós Cristo na nossa vida, veem Jesus em nós, seja onde nós estivermos. E esse é o nosso grande desafio, de sermos então esses modelos. Mas não é nada impossível, pelo contrário, é pela graça de Deus que Ele nos transforma nesses modelos que as pessoas possam olhar e possam seguir. O Billy Graham diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu e você somos a Bíblia que o mundo está lendo. Você não sabia disso? Pois saibam disso. Então, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós somos influenciáveis e somos moldados. E aí nós temos também um outro texto de Provérbios 22, 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Agora, escutem bem. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Você acabará imitando. Está vendo como a gente é influenciável? Está vendo como você e eu somos influenciáveis? Basta... Eu me lembro que eu estava numa fase que eu estava fora da... Estava partindo para... saindo dos trilhos, digamos assim, do Evangelho. E realmente, os meus hábitos, a minha família está aqui para confirmar. Os meus hábitos começaram a mudar. Até o linguajar, as coisas, tem uma coisa esquisita aí. Vamos rever e retornar aos padrões bíblicos, porque a gente vai... por isso que eu não aconselho ninguém a se tornar um desigrejado, porque aqui a gente tem referências. Ainda que a gente tenha, não são todos, né? Mas nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, a quem devemos olhar, a quem devemos espelhar. Opa, eu tenho que continuar firme na fé, eu tenho que continuar firme com Cristo. Esse irmão, essa irmã, eu sei o que ela passa, o que ela enfrenta na vida, e ainda assim ela continua firme com Cristo. Isso é exemplo para mim, isso é exemplo de fé, isso é testemunho para mim. Eu quero seguir, quero continuar. Então a gente tem exemplos. Amém, queridos? Nós precisamos de modelos que seguem Jesus. Pedro e João, no Atos capítulo 3, versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós.
olhe para nós. Queridos, por um bom tempo na minha vida cristã, eu ouvia alguns crentes e até alguns pregadores dizerem assim: não olhe para o homem, olhe somente para Cristo, olhe somente para Jesus. E, na verdade, eles estavam dizendo assim: não olhem para mim, eu tenho falhas, eu sou falho. No início, meus irmãos, aquilo que me parecia bastante espiritual, parecia que trazia um ar de humildade, um sentimento de humildade. Então eu fui seguindo a minha vida cristã, tentando não olhar para o homem. Não olhar para o homem. Mas isso foi se tornando para mim, pelo menos para mim, não sei o testemunho de cada um aí, mas foi tornando para mim algo muito complicado. Porque por mais que eu tentasse, eu tinha que ter uma referência de alguém que seguia a Cristo, alguém pecador como eu, alguém que está lutando com as tentações como eu estou lutando, e ainda assim está seguindo a Cristo. Como eu falei, aqui nós temos exemplos de pessoas que estão lutando, pessoas que têm suas dificuldades, têm suas lutas, suas batalhas, e ainda assim estão seguindo a Cristo, estão amando a Cristo, amando a Deus. E é essas pessoas que eu tenho que olhar e admirar, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar de tudo que ela está enfrentando, ela ainda continua amando a Jesus. Amém, meus irmãos? Ela ainda continua firme, agarrada com Jesus. E esse exemplo que eu estava precisando, eu percebi que é verdade. Eu precisava olhar para Jesus. Sim, claro, nós precisamos olhar para Jesus, claro, sem dúvida. Mas eu também precisava ver Jesus na vida de alguém. Eu também precisava ver Jesus na vida de alguém. Alguém como eu. Alguém que vive a fé da maneira concreta. Alguém que pode até cair, mas ela consegue se levantar. Alguém que ora, alguém que perdoa, alguém que ama, alguém que serve. Eu precisava ver Jesus na vida de alguém. Eu precisava ver Jesus na vida de alguém. Aí eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro e João lá na Porta Formosa, naquele evento com o paralítico, com o coxo, que estava pedindo esmolas. E Pedro e João não tiveram medo de dizer: olha para nós. É isso que eu acho interessante no Evangelho, é isso que eu acho interessante na palavra de Deus, quando eu vejo pessoas que não é com um ar de arrogância, não, mas com uma responsabilidade de quem segue a Jesus, dizer: olha para mim, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho o que você quer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Eu tenho Cristo, eu tenho Jesus. Sabe, você tem essa coragem de dizer isso? Olha para mim, pode olhar para mim. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho o que você precisa. Eu tenho Cristo, e Ele habita em mim, Ele mora em mim, o Espírito de Deus está em mim. Essa não é uma arrogância, mas é responsabilidade de quem segue de fato a Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Compreendem isso? Aleluia. Então Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande, levante e ande.
Meus irmãos, a Bíblia diz que, em outra ocasião, o apóstolo Paulo também dizendo, aos Coríntios também, que nós somos uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens, por todas as pessoas. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens, por todas as pessoas. Você é uma carta aberta. Eu creio que nós não temos nenhum mistério, nada do que esconder da nossa vida. Eu creio que a nossa vida deve realmente ser esta carta, conhecida e lida por todos os homens. Se a tua vida é misteriosa, se a minha vida, se a nossa vida é misteriosa, ninguém conhece, ninguém sabe, é intocável, ninguém pode nem saber, ninguém pode nem ir na minha casa, alguma coisa a gente tem que então repensar. Precisamos repensar, porque nós somos uma carta aberta, conhecida por todos, lida por todos. Amém, queridos? Estamos abrindo a nossa casa para os pequenos grupos. Vem ver como que eu lido com as minhas situações. Vem ver como que eu vivo aqui na minha casa. Vem ver como que são meus filhos. Vem ver como que é. Vem aqui. Nossa vida é uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Não é falta de humildade dizer assim, olha para mim. É assumir responsabilidade. Quem entende e assume essa responsabilidade, meus irmãos, tem consciência de que ele só pode ser um modelo aprovado se Cristo habitar nele. Você só pode ser um modelo aprovado se verdadeiramente Cristo habita em você. E quando Cristo habita em você? Quando você de forma verdadeira, genuína, sincera, disse, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me perdoe, me lave com o Teu sangue, eu entrego e me rendo ao Senhor, eu preciso de Ti. Nós acreditamos que naquele exato momento, Cristo habita em você. Há uma habitação de Cristo na vida do crente, na vida da pessoa. Cristo habita em você. O Tomás de Kempis, então, ele diz assim, o homem não é nada por si mesmo. Ele tem essa consciência. O homem não é nada por si mesmo, mas tudo em Cristo. Olha que coisa fantástica, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu não sou nada. Então, quando eu digo, olha para mim, olha para nós, eu não estou nem um pouco com nenhum ar de orgulho ou de arrogância. Pelo contrário, eu tenho a plena consciência de que se não for Cristo em mim, eu estou perdido. Se não for Cristo em mim, habitando em mim, eu não sou nada por mim mesmo. Não sou nada. Amém? Não sou nada, não sou nada. Nós não somos nada. E os verdadeiros discípulos se tornam modelos para os outros. Agora, Paulo falando para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, dá para ler aqui? Dá, né? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha que legal. Olha só que interessante, meus irmãos.
É a lógica do reino de Deus. É uma sucessão de modelos que imitam modelos, que imitam modelos, que lá no final da cadeia imita Cristo. Imitam Cristo. Paulo imita Cristo, Timóteo imita Paulo, os homens fiéis imitam Timóteo, e os outros ainda imitam esses homens. Não é interessante isso? Aí a gente começa a dizer assim, não, eu não tenho que olhar para ninguém. Não, eu não tenho que ver a vida de ninguém, eu tenho que ver a minha com Deus, e é só isso. Não, nós temos pessoas que Deus tem levantado neste tempo, nós temos homens de Deus, nós temos mulheres de Deus, nós temos, se a gente for olhar ao longo da história, homens que deram a vida por Cristo, pelo Evangelho, homens que realmente enfrentaram os leões. Se a gente olhar para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, Hebreus vai dar uma relação de homens dos quais o mundo não era digno. A Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno deles. Homens, heróis da fé. Então nós temos que olhar para essa galeria de heróis da fé daquele tempo e a galeria de heróis da fé do nosso tempo. Será que nós podemos ser imitados? Paulo olha para Timóteo e então ele está dizendo assim: meu filho, eu fui teu modelo, agora você vai ser modelo de outros, e outros também vão ser modelo de mais alguém. Ou seja, todo discípulo está sendo formado para formar. Não quer dizer que nós estamos prontos. Não quer dizer que o modelo está pronto. Mas é um modelo que está seguindo, que está sendo formado. E só pelo fato dele estar sendo formado, já é um modelo para que eu também continue nesse processo de ser formado. Então todo discípulo está sendo formado para formar, para formar. Você sabe qual era a idade do apóstolo Paulo? A idade aproximada, quando ele começou a discipular Timóteo. Alguém sabe? Fiz umas continhas aí. A idade do Paulo, quando ele chamou Timóteo, e começou a discipular Timóteo, Paulo tinha aproximadamente seus 45 anos. Sabe quantos anos o Timóteo tinha? 17, aproximadamente. 17 anos. Um coroa de 45 anos, discipulando um adolescente de 17 anos. E aqui eu gostaria de destacar uma curiosidade. Com a permissão do pastor Rubem, é uma curiosidade da nossa igreja e ao mesmo tempo é um desafio específico para a nossa igreja, com membros de diferentes faixas etárias, né? O Wesley, na última reunião de oração com os homens, ele deu uma palavra que eu acho que ficou martelando na nossa cabeça. E eu quero trazer aqui com vocês, aqui para os irmãos, esse gráfico. Não sei se vai dar para ver tudo, mas aqui esses gráficos aqui são os membros da PIBA, por sexo e faixa etária. Deixa eu ver se eu consigo. Sexo e faixa etária. Aqui, do lado de cá, os homens, sexo masculino, e do lado verdinho, feminino. E aqui são as idades. Veja aqui, nós temos entre 13 a 18, tem um pouquinho aqui de 12, porque a gente se torna membro a partir de 12, né? Tenho aqui umas menininhas aqui, né? Tem aqui de 13 a 18, temos aqui de 19 a 25, temos aqui de 26 a 35, temos aqui de 36 a 45, temos aqui de 46 a 65 e temos aqui de
66 mais. Quando, olhando para esse gráfico, aí eu pergunto para os irmãos, se a nossa igreja não servir mais de modelo, que comunique com a nova geração, essa geração e essa, se comunique com essa, ou vice-versa também, o contrário também, quando essa também, é um desafio para os jovens e os adolescentes também, quando essa e essa, não se comunique mais com essa, o que vai acontecer daqui a alguns anos? Sabe por que a nossa geração tem dificuldade de se comunicar com a nova geração? Porque nós criamos um muro, uma barreira, criamos barreiras, e uma barreira de separação. E se a gente bobear, a gente vai ver uma guerra de gerações, né? Uma guerra de gerações. Os mais velhos falam, ixi, essa galera, esses jovens estão por fora, sabe? É tudo perdido, geração perdida, não quer saber de Jesus. E os mais novos, os jovens também vão olhar para os mais novos, vixe, essa velharada aí que está tudo por fora, essa velharada ranzinza. E aí vai ser essa guerra de gerações. O Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, as gerações se comunicando, as gerações se falando. Então, quando uma geração sentar com a outra, eu tenho dito aqui para os jovens, olha, se a gente sentar com esses irmãos mais experientes, tem muita coisa para a gente aprender. Quando uma geração estiver contando a outra geração os grandes feitos do Senhor, aí você vai ver coisas tremendas acontecerem. Quando uma geração estiver realmente contando a outra geração, sentando com a outra geração, vai ser maravilhoso. Modelos aprovados, imitando modelos aprovados. A fé cristã se fortalece quando ela é compartilhada. A fé cristã se aprofunda quando ela é ensinada. Eu quero orar com você com esse sentimento de desafio. Eu estou com esse sentimento de desafio. Deus tem nos desafiado. Deus tem, puxa, como nós podemos ser um canal de bênção? Como nós podemos ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas? Como nós podemos ser um modelo aprovado? Lembre da carta aberta, a carta viva que nós somos. Lembre disso. Você é a carta viva, aberta, conhecida, lida por todos os homens.